hoje o Criciúma, repleto de desfalques, roda VT. Mesmo sem objetivos no Brasileirão, o Flamengo foi recebido com muita festa em Santa Catarina. Muitos rubro-negros lotaram a porta do hotel da delegação e transformaram o local num verdadeiro estádio. Até porque a equipe está finalizando o ano de bem com a torcida. E há um ano atrás, o técnico Felipe Luiz nem imaginaria que estaria sob o comando do time que foi campeão da Copa do Brasil. No dia 3 de dezembro, o Felipe fazia seu último jogo no Maracanã, marcando a despedida dos gramados. E agora, em 2024, está vivendo momentos mais que especiais com o Flamengo. Pelo Brasileiro, o time é o terceiro colocado com 66 pontos e tem um ótimo aproveitamento com o Felipe Luiz, 71,4%. Além de um desempenho em partidas fora de casa sob o comando do treinador. Até agora, a equipe está invicta jogando fora de seus domínios. Para esse jogo contra o Criciúma, o treinador não irá contar com Rossi, Léo Pereira e Alexandro, que estão no departamento médico. Além deles, Gerson e De La Cruz cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E Gabigol, que está pendurado para não ficar fora do jogo de despedida de domingo. Já a boa notícia é que a equipe terá de volta Luiz Araújo. O jogador está fora dos gramados desde o dia 15 de agosto e retorna nesta reta final de campeonato. Além dele, Eric Pulgar, que completa 100 jogos nesta quarta-feira, está de volta ao time. O Flamengo não tem mais expectativas no Brasileirão, mas quer seguir trilhando o caminho das vitórias. Para quem não tá muito por dentro, é um jogo também importante para o Fluminense. Não determinante, que ele só depende de si, mas importante, né? Ajuda um pouquinho se o Flamengo vencer o Criciúma, e aí já joga uma terra na cabeça do Criciúma em relação a questão de... Ele briga direto ali com o Fluminense, né? Ô, Vene Casagrande, quantas vezes a gente já não viu nessa temporada o Flamengo, com grandes e muitos desfalques, performar muito bem, fazer bons jogos e, sobretudo, vencer, né? Se a gente for olhar o retrospecto dos jogos em que o Flamengo não tinha os seus principais jogadores, o Flamengo venceu em quase todos eles. Eu não sei nem se em todos, mas em quase todos, com certeza. Claro que o cenário, o contexto era totalmente diferente. Nesses outros jogos tinha uma motivação a mais, o Flamengo ainda buscava títulos, enfim. Nesse caso não tem nenhuma outra motivação, mas assim, só o fato do jogador entrar em campo, vestir a camisa do Flamengo, acho que isso aí eu já considero uma motivação super especial. Os jogadores, eles não podem relaxar só porque o Flamengo não tem mais nada a disputar na temporada. Muito pelo contrário, eles têm que honrar a camisa, eles têm que honrar o salário deles, então não vejo motivos para não ganhar o jogo. Tem que correr atrás do resultado, sim. O torcedor brinca dizendo que tem que entregar porque tem que prejudicar o rival Fluminense. Mas repito, gente, institucionalmente falando, o rebaixamento do Fluminense não seria nada bom para o Flamengo por conta da parceria no Maracanã. Pelo menos é isso que eu escuto no lado da diretoria rubro-negra. Independentemente dos desfalques, são 10 no total, eu acho que o Flamengo tem condições de vencer o Criciúma lá. Não estou aqui dizendo que vai vencer, vai ser um jogo extremamente difícil, até porque o Criciúma é um jogo de vida ou morte para eles. Eles vão querer dar a vida dentro de campo e é um time muito bem treinado. Encarar o Criciúma lá, na casa deles, é um obstáculo muito difícil para qualquer time, não só para o Flamengo, que está recheado de desfalques. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer, independentemente dos desfalques, independentemente da motivação. Agora, se vai vencer ou não, é uma outra história. Já tem o time, Vene? Não, não tem o time não, acabei de perguntar. O Pulgar joga? Pulgar joga. Ele Pulgar tá com uma marca interessante aí de quantos jogos com o Flamengo? Pulgar, não sei de cabeça. Eu acho que ele vai atingir, Ele joga sim, ele tá de volta. Se ele jogar hoje, ele completa 100 jogos, Pedrosa, o Pulgar. O Pulgar é um ótimo jogador. Talvez o único defeito do Pulgar é que ele toma cartão amarelo de forma muito fácil, assim, de forma boba. É claro que ele joga numa posição que é o de primeiro volante, que naturalmente você tem que matar contra-ataque, naturalmente você tem que ter uma pegada maior para proteger a zaga, mas ele tem esse defeito. De resto, ele é um baita de um jogador, saída de bola qualificada, consegue dar passe em vertical, tem tranquilidade também, tem disposição para poder correr, o que é muito importante quando você vai preencher espaço dentro do meio-campo. Eu gosto muito do Pulgar. Cara, mas se vocês pararem para pensar, e a gente estava falando isso aqui outro dia, né? Como que o camisa 5, quando a gente fala camisa 5, é esse primeiro volante, que antigamente eles vestiam a camisa 5. É o cara que cuida hoje, nessa intensidade que é o futebol, ele cuida do que é mais precioso, que é o gol, né? Ninguém pode chegar ali perto. Quanto mais próximo do gol, maior a chance, obviamente,
da bola chegar dentro da rede. Então ele protege os zagueiros, ele protege muitas vezes os laterais, eles fazem uma função extremamente importante. Quantas vezes a gente fala que quando o Hugo Moura joga bem, a importância do Gregori para o Botafogo, quando o Pulgar, muitas vezes ele bem, o Flamengo tá bem, ele não tá bem, o Flamengo não tá bem. Quantas vezes isso acontece no futebol e como essa função está sendo tão importante hoje para o tipo de jogo que a gente tem intenso. E é super natural esses caras, Pedrosa, terem uma tendência maior a ganharem cartão amarelo, né? É difícil apontar um que não tem essa característica. Eu tenho essa opinião cult há muito tempo, de que a posição de volante hoje no futebol mundial é a mais importante. É mais importante do que a do atacante, é mais importante do que a do zagueiro, porque esse cara ele participa ativamente das duas fases do jogo. Tanto defendendo, como você citou aí, para poder fazer os desarmes, para poder proteger a zaga, quanto atacando, porque a saída de bola ela precisa do volante. Ela precisa para saber como é que ele vai conseguir direcionar o seu time. O Marlon Freitas, por exemplo, é um cara que faz isso muito bem. Ele consegue defender, mas ele também consegue atacar na mesma medida e ser influente lá na parte da frente. É o que a gente brinca aqui de box to box, né? Então é um cara que, por exemplo, o John Textor teve um papel muito importante em não deixar ele sair, porque acha que o Marlon Freitas tem características de volante de Premier League, que hoje é o futebol, digamos assim, mais evoluído do mundo, né? O futebol inglês, o que se pratica lá na Premier League. Então, assim, é essencial você ter um volante bom. É essencial para qualquer time. Existem técnicos, inclusive, que eles seguem uma linha de que eu vou saber como é que seu time joga a partir dos volantes que você tem. Se você tem volantes desqualificados, você vai utilizar a bola longa, você vai querer jogar de uma forma mais direta. Se você tem volante qualificado que consegue proteger, você vai fazer de pé em pé, você vai fazer uma saída de bola, uma transição ofensiva muito melhor. Mas no caso do Pulgar, eu entendo o que você está dizendo, na teoria isso é lindo. Porque o Marlon ainda é hoje um 8 ali. O Pulgar, o Gregori, o Hugo, ele é um 5. Ele é o volante raiz, vamos dizer assim, né? Mas é que isso não existe mais. Não existe. Mas eu digo assim, quanto mais próximo da cabeça da área, mais chance você tem da característica dele ser um pouco mais firme. De pegada. E ele na ganhar teoria, mais cartão, né? Eu concordo com você. Mas se a gente for olhar na prática, os cartões do Pulgar não são por causa disso. São cartões extremamente bobos. O Pedrosa tá certo. Ele precisa evoluir isso. Se a gente for parar e analisar, pega os lances do Pulgar e os cartões, não dá pra você falar assim, beleza, esse cartão aqui era aceitável. Não, ele leva muito cartão bobo, ele precisa de fato evoluir isso. E tem vários jogadores que são assim, tá? O Wagner é assim. O Gregori, que faz uma temporada absurda, a melhor da carreira dele, o que ele faz no primeiro minuto da Libertadores, infelizmente, é um momento que ele não deveria fazer. É uma força excessiva que não é de propósito. O Bruno Henrique também faz isso às vezes. Posso pegar um exemplo que passou? Do jogo. O cara é tão competitivo que ele acaba passando dos limites às vezes. Então ele tem que controlar isso. Eu vou pegar um exemplo recente que passou pelo Flamengo. O João Gomes. Ele tinha uma característica muito mais de marcação que o próprio Pulgar. Perfeito. Mas se a gente for parar e analisar, ele levava bem menos cartões do que o próprio Pulgar. Verdade. Por quê? Porque os cartões do Pulgar são cartões bobos. Não são cartão assim... por marcação, porque ele precisou fazer a falta, ou pela essa função dele de camisa 5. Eu acho que, de fato, ele precisa evoluir. O João Vitor do Vasco também é assim. Vitor. É bom jogador, é mais veloz do que os seus adversários, mas toma cartão bobo. Ô, Vene Casagrande, se você pudesse escalar o Flamengo hoje, como seria? Se eu pudesse escalar, eu, o treinador, Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Inclusive, eu gostaria de falar sobre Davi Luiz. Porque a gente fala muito do Gabigol, da despedida do Gabigol, e com razão, é um ídolo, mas eu acho que o torcedor ele precisa também apreciar esses últimos minutos de Davi Luiz, que dificilmente vai renovar o contrato com o Flamengo. A gente está falando de um jogador que foi extremamente importante para o Flamengo em vários momentos. E quando eu falo isso, não é pensando apenas dentro de campo, é pensando fora de campo. Exemplo, o Davi Luiz foi peça crucial no resgate de Rodinei, que fez uma baita temporada naquele restante de temporada dele com a camisa do Flamengo. Então, torcedor rubro-negro, você que viu o Davi Luiz com a camisa do Flamengo, agradeça também. Desfrute esses últimos momentos prováveis do Davi Luiz com a camisa do Flamengo, porque é um jogador extremamente importante, inclusive na história do futebol. Porque se a gente for parar e analisar a carreira dele, é uma carreira brilhante. Dentro de campo eu entendo algumas críticas, de fato, Davi Luiz merecia, mas fora de campo foi um jogador extremamente importante. Então o torcedor rubro-negro, tal como o Gabigol, Davi Luiz também merece esse sentimento de despedida do torcedor rubro-negro. Mas, dando continuidade aqui ao time que eu escalaria, Ayrton Lucas, na lateral esquerda. No meio de campo, não tem o Gerson, né? Então eu botaria o Pulgar, o Everton Araújo, que está à disposição, botaria o Alcaraz e a trinca ofensiva, Michael,
Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse Ô, seria o meu time. torcedor tricolor, tá bom esse Dá pra time. confiar, dá pra confiar. Olha aqui, o sorteio do Super Mundial vai ser amanhã e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já embarcou para Doha ao lado de Diego Ribas. A gente vai ver o que ele disse. Ter o Flamengo não só selecionado para isso, mas estando no pote 1 e o primeiro ranqueado da América, ou seja, de acordo com o ranking da FIFA, claramente parecendo como sendo o quinto mais importante clube do mundo no momento, é muito legal, é uma demonstração muito forte, vamos dizer assim, do trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos e que colocou o Flamengo nessa posição. Atualização do lado do rubro-negro, que aí é muita coisa do trabalho profissional e do torcedor com a sua mística. De um lado, um torcedor falando, tem que rebaixar o Fluminense, já que o Criciúma está nessa briga contra o Fluminense. Mas é o Flamengo para fechar a sua temporada muito bem e um trabalho tão profissional do Felipe Luiz. Pedro. Pois é, Mari, enfim, fica mais no campo do folclore do torcedor, né? Com aquela provocação em rede social, enfim, hoje em dia tem muita reverberação, assim, que acontece nas redes, pessoal provocando, fazendo brincadeiras, etc., pedindo, enfim. Mas, dependendo do técnico Felipe Luiz, vai passar muito longe disso, né? Ele vai levar o que é possível de mais forte a campo nesta quarta-feira contra o Criciúma, fora de casa, independentemente de se o Criciúma luta contra o Fluminense pela sobrevivência na Série A em 2024. Mas fato é que o Flamengo tem problemas para essa partida, são 5 desfalques, não estou contando nem com aqueles jogadores que já estão fora há muito tempo, né? O Pedro, o Cebolinha, enfim, e o Vinha também, e o Arrascaeta, que fez a operação no joelho, só volta na próxima temporada. Mas, por exemplo, o Gerson e De La Cruz, eles estão fora de ação hoje porque estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E ontem o Flamengo informou que 3 jogadores, por conta de questões médicas mesmo, dores aqui, dores ali, enfim, dores musculares, dores no ombro, estão fora de ação também. Rossi, o goleiro, o Alexandro, lateral esquerdo, e o Léo Pereira, zagueiro. Então eles ficam fora. O Flamengo vai ter um meio de campo ali com Everton Araújo, Pulgar, que retorna, né, depois de suspensão, e também o Alcaraz na frente, Michael, Plata e Bruno Henrique. E lembrando que o Gabigol fica fora também dessa partida, porque ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Entrasse em campo hoje, aí recebesse o 3º cartão amarelo, não poderia nem se despedir da torcida, porque ele vai embora ao fim do contrato. Então o Gabigol fica fora dessa partida para atuar contra o Vitória no fim de semana no Maracanã. Flamengo, bom lembrar, 66 pontos, 3º lugar na tabela. É muito interessante também tentar pontuar o máximo possível por conta da questão financeira, né? Uma boa premiação aí para as melhores colocações, questão de direitos de TV também, enfim, entra tudo no pacote. E o Criciúma está ali com 38 pontos, vai tentar a batalha também de derrubar esse Flamengo do Felipe Luiz, que foi derrubado até agora pelo Fluminense. Curiosidade também. Então vai ser um duelo interessante hoje no Heriberto Rios. Valeu, Pedro, pelas informações do lado do Flamengo. Eu estava pensando aqui como formular a pergunta para a turma. O muro lá foi pichado do Flamengo, pode ser um torcedor, não necessariamente isso representa a torcida. A gente fala muito sobre a coisa do folclore do futebol, sobre a provocação, sobre a rivalidade. Você, Jailson, um homem do povo, que você analisa com a mente e com o coração, como que a gente faz essa avaliação da importância para a rivalidade, mas da importância para o clube numa reta final de Campeonato Brasileiro? Acho que a parte de entrega e tudo mais fica para a torcida, né? Folclore, enfim, alimenta o futebol. Alimenta o futebol, não só o futebol brasileiro. Tem isso, a Premier League, enfim, La Liga, no mundo todo. Acho que fica por parte do torcedor mesmo. Entrega pra eles, eu quero ver. Isso não chega pros caras? Chega. Chega? Eu não vou aqui falar, não chega, não. Chega. Só que aí é a parte profissional. Como o Pedro falou bem, tem a questão financeira, que é muito importante. O Felipe Luiz também é um cara muito sério, profissional e tal. Ninguém é muita gente, né? É difícil que alguns jogadores entrem em campo pensando em perder. É difícil que isso aconteça. Mas talvez a sua concentração pode ser diferente? O tom da partida, isso acontece? Acontece sim.
Até, por exemplo, o desgaste dos jogadores, tá desgastado, vamos guardar para o jogo, por exemplo, no Maracanã. Ou a prudência em deixar o Gabigol de fora porque quer fazer uma despedida pro cara que é ídolo. Enfim, eu acho que fica mais por parte do torcedor, mais da provocação, a resenha. Te salvei, sabe? Te salvei naquele ano lá. Independentemente do resultado, a conversa vai existir, né? A resenha. Obrigado por me salvar, ou, cara, os caras entregaram pra me ferrar. A conversa vai existir de toda forma depois da partida, né? A audiência hoje do jogo, a torcida do Fluminense vai estar ligadíssima no jogo. Se um jogador pensar em espirrar, ao invés de correr na bola, acabou. Olha lá, aquele cara lá tentou derrubar a gente. Mas assim, eu acho que isso é uma conversa muito pro fora, né, Mar? No campo é um jogo difícil pro Flamengo. É? Criciúma, que eu não esperava que fosse viver essa situação na reta final, por causa da campanha, por ter conseguido fazer alguns jogos bem legais, mas em algum momento também chegou no limite. O Tencate tenta, vale lembrar, o Criciúma fez 2-0 no Corinthians. E depois a coisa, né, mostrou também que tem um abalo emocional, o Corinthians cresceu, explorando erros do Criciúma, mas o Criciúma tem 2 jogos, sendo que esse é o último em casa e o outro é contra o Red Bull Bragantino. É um enfrentamento de assim, ou eu te puxo, você me puxa, ou eu te afundo. Então o Criciúma eu acho que vai vender tudo muito, muito caro. Porque senão, no dia seguinte, o Flamengo perdeu o jogo. Corre o risco da gente ser Flamengo centrista e de esquecer que do outro lado tinha um time que estava lutando para não cair. Perder para o Criciúma na casa dele não é só sobre entregar o jogo para ferrar o rival. Não, o Criciúma tá louco para ganhar o jogo, tá precisando ganhar o jogo, tá desesperado para ganhar o jogo, para escapar da zona de rebaixamento. Então, assim, vai ter uma cidade inteira, um time que carrega o nome da cidade, uma história para lutar para não cair. E aí, nação, seja sincero, entrega o ouro ou não entrega? Bom, cara, eu particularmente, mano, pra mim tanto faz. Se a gente ganhar, né, a gente vai ficar com mérito aí porque o Fluminense só ficou na primeira divisão porque a gente ajudou. Se, no caso, o Flamengo perder, o Flamengo, né, já deu esse ano. Claro, segundo colocado, a premiação seria maior. Felipe Luiz não vai querer perder porque isso aí, né, ajuda muito, muito o currículo dele. Bom, vamos ver hoje à noite, porque pra mim, cara, tanto faz. E você? Entregaria ou não entregaria? Seja sincero. Tamo junto, deixa o like.